Boa tarde, querido Gilmar. É um prazer estar Obri- aqui compartilhando a live com você. eu que agradeço essa disponibilidade diante desse trabalho todo intenso, né, que tu tens feito, assim como outros gestores, né, nos municípios, no nosso estado e no país. A gente quer te agradecer, assim, em teu nome, em nome de todos os profissionais da saúde pública, né. Também queremos aproveitar para agradecer a todos que vão estar acompanhando aqui, né, essa nossa live, né, porque é um momento delicado, né, um momento difícil, um momento que a gente precisa ter, então, busca de bons exemplos, boas experiências, né, e é um momento também de muita solidariedade, né, de muita união, né, para que todos vocês, em especial, né, porque ninguém vai substituir vocês, né, você que é Sim, gestora, os colegas, os profissionais, os funcionários públicos de todos os setores, né? Desde lá da emergência, né? Até o bloco, até a UTI, bloco cirúrgico, né? O pessoal do SAMU que anda aí também nas ruas, né? E todos os profissionais também das unidades básicas, das UPAs, né? Então, são pessoas que precisam ter cada vez mais um reconhecimento e uma motivação, né, Lilian? Então, essa realidade exato. que nós estamos vivendo, né, que a gente precisa, de fato, de um cuidado muito especial com quem é o cuidador da nossa população, né, que cuida de todos nós, né. Momento especial e também criterioso, né? Porque logo que se iniciou a pandemia, que na verdade se começou a observar no mundo, automaticamente a gente já começa a ir acompanhando a evolução, né? Que isso é o mais assustador, né? Até Sim, depois eu quero te passar alguns números para entender um pouco da nossa posição, né? Nossa posição de profissionais de saúde. E sim, é um período um pouco de tensão, né? Porque na verdade a gente está se preparando o tempo inteiro para uma quase catástrofe, né? é E uma sim, guerra, tem uma né. pressão grande. E aí a gente não está falando de uma pressão da população, ou de gestão, ou política, mas do momento que está acontecendo no mundo mesmo. Mas eu acho que a gente conseguiu se organizar para esse período, né? Felizmente, felizmente. A gente conseguiu pensar de que forma a gente poderia atender e cuidar dessas pessoas. Não estou dizendo se daqui 2 semanas acontecer triplicar o número de casos ou de mortes aqui na região, no município, não possa dar um colapso, né, no nosso hospital ou nos hospitais vizinhos. Mas Sim, o que eu toda a posso nossa dizer é que a região, gente né. está preparado, está organizado para isso, né? A gente está em treinamento constante para fazer esse atendimento e esse cuidado. Falar em treinamento, Lilian, aproveitar porque, na verdade, o Hospital Centenário, né, um pouco diferente dos Sim. demais, um pouco diferente dos demais hospitais, né, o Hospital Centenário, ele atende uma dezena, né, mais de 10 municípios, né, da nossa região aqui Uhum. do Vale dos Sinos, né, Sim. e eu, como fui gestor, fui prefeito municipal aqui por 2 vezes, a nossa secretaria também tem um convênio aí com o Hospital Centenário, né, em especial no setor de oncologia, né, mas também outros serviços, né. Então, é um serviço Sim. de excelência, né, que vocês prestam, né, para toda a nossa região do Vale dos Sinos, né. Então, nós somos muito gratos, né, nesta parceria efetiva que já vem de muito tempo, né. E é importante também destacar, né, Lilian, que nos últimos 2, 3 anos houve uma redução, né, de mais de 20 bilhões de recursos na saúde pública no nosso país. Então, na verdade, o país vinha reduzindo serviços, recursos, não tendo, né, renovação de equipamento, né, e também toda também uma pressão, né, e uma disseminação de que o serviço público não é importante. Hoje a gente está vendo, né, Lilian, felizmente, e o serviço público de saúde, assim como de educação, mas vamos falar da saúde. O serviço público de Sim. saúde, ele atende 80% da nossa população, né? Imagina agora nesse momento que está tendo pelo menos um reconhecimento, né? Está tendo homenagens, né? Por parte de toda a população, independente de classe social, até independente de quem é usuário
ou não do SUS. Então, é preciso sim haver esse reconhecimento, é preciso haver respeito e é preciso haver investimentos permanentes na qualificação do serviço público, com equipamentos, com gestão, com capacitação, com motivação, como você estava dizendo, né, Lilian? Então, também queria te perguntar, Lilian, como é que está o protocolo hoje no Centenário? Eu conheço ali, porque eu já fui várias vezes ali, né? Como gestor, Sim. também fui levar meu pai, né, que foi tratado ali no oncologia, então tem um reconhecimento como gestor e um carinho redobrado, né, pelo Centenário, pelo oncologia. Então, eu conheço razoavelmente bem, e sempre que eu via muitas ambulâncias de várias cidades, né? Como é que está hoje o protocolo, o fluxo, né, entre a população no geral, que é atendida no Centenário, né, e o público que é do Covid, né, que as Tá, pessoas que contraíram o coronavírus, né? tá. Como é que está Antes ali o só de falar do protocolo da organização, eu acho que vale fortalecer a tua fala inicial, onde diz que os recursos públicos vêm sendo cortados na saúde. E aí o que mais nos entristece é que os recursos foram diminuindo, mas as doenças não, a população referenciada continua a mesma, as portas continuam Sim, abertas. E eu acho que nós, como gestores, precisamos repensar a vocação dos hospitais e tivemos que nos reorganizar dentro desse cenário para continuar atendendo a população, porque é sim, sim, inevitável que a gente vai chegar. E tu precisa dar essa resposta, e a população não tem culpa disso, né? Então, sim, automaticamente, verdade. os prefeitos tiveram que arcar muito nos últimos tempos, né? Para as Uhum, instituições manter, pelo menos, a qualidade e a segurança para esses pacientes. Sobre a sim, organização do hospital, na verdade, pelo jeito que tu conhece a oncologia clínica ali, né? sim, Desde sim, 2017, isso, segundo semestre, a gente vem fortalecendo toda a linha de cuidado da oncologia. Então, a gente reorganizou a área cirúrgica, né? Contratamos empresas com especificações e organizamos todo o serviço, toda a linha de cuidado. Não só a oncologia clínica, que é anexo do hospital. O que sim, a gente acabou fazendo? A gente acabou repensando como se fosse dois hospitais, né? Porque nesse período nós não vamos deixar de atender o paciente que sofreu acidente, o paciente que tem AVC, o paciente que vai entrar pela urgência, né, precisando de uma cirurgia, da criança que está com febre alta há dias e vai ter que entrar pela emergência pediátrica, ou até mesmo o nosso paciente oncológico, que é uma especialidade que a gente não fez nenhum stand-by, a gente não parou de atender, a gente só reduziu o número de cirurgias por segurança, né, avaliando cada perfil desse paciente, mas continuamos atendendo. Então, o que a gente pensou, Gilmar? A gente repensou todo o hospital. De que sim, forma Lilian. esse paciente geral entraria e de que forma esse paciente com suspeita de Covid teria acesso ao hospital. Então, a gente redesenhou todo o fluxo, né, de atendimento das especialidades, Sim, há um ponto que esses dois perfis de paciente têm um ponto só de encontro, que é dentro da sala de tomografia. Então, nós separamos o hospital, né? As especialidades a gente deixou em uma parte inteira do hospital. Com isso, a gente dividiu os profissionais também, que isso é a peça-chave, né, da contaminação interna. Então, a gente uhum, definiu uma equipe única para a área só de isolamento. Eu não tenho troca de escala, não tenho. Se o João vai fazer, que é o médico do sábado, vai fazer naquela ala, ele só vai fazer plantão, só vai fazer atendimento naquela ala. Até porque, entendi, Gilmar, eu também preciso acompanhar esses funcionários, né? claro, E avaliando clinicamente e psicologicamente, que são, de certa forma, pacientes também, né? São profissionais que estão sim, na sim, frente numa área de risco. Então, a gente redesenhou, na verdade, todo o hospital, acabei dividindo ele no meio e fiz duas emergências, duas portas de entrada. Antes da porta de isso é entrada importante, principal, isso. Antes da entrada, das entradas principais, a gente colocou containers para uma triagem antecipada. eu vi um container ali, eu tinha Isso, visto um container isso, refrigerado, todo equipado, explica um sim. pouquinho, Lilian, isso, o Oi? container que eu Ah, vi sim. ali, É, refrigerado, equipado, como é que ele tá? na área da emergência, só para pacientes do Covid, a gente colocou uma barraca, né?
que a gente conseguiu com o Exército. Aí ali eu tenho uma estudante de medicina e uma técnica de enfermagem que peguem os sinais, né, avaliem o paciente, e dependendo dos sinais que o paciente tem, elas entram junto no container com o médico para fazer essa segunda avaliação do paciente. Nisso, o médico vai definir a conduta dele, é baseado no levantamento dos sinais e dos sintomas do paciente, tá? Se é um paciente com sintomas graves, mas que precisa ser observado, esse paciente recebe orientações do médico, um atestado de 14 dias e vai para casa com medicação, que é o Tamiflu, por 7 dias. Caso não tenha melhorado, aliviado os sintomas, ele volta para esse container para uma reavaliação. Se é um paciente onde o médico acha que os sintomas estão se agravando, o histórico é negativo, é um paciente que já tem comorbidade ou é um idoso, ele entra para a emergência de isolamento, né, a emergência COVID, e aí tem um segundo médico com uma enfermeira que atende esse paciente, e aí faz exames e teste rápido, né? Aí, dependendo dos sintomas, é um paciente que vai ficar em observação, fazendo tomografia, sendo monitorado. Caso deu positivo, ele vai ficar em tratamento por um determinado período, conforme o resultado dos exames. Caso contrário, ele será orientado a isolamento. Falar em testes, Lilian, infelizmente não estão vindo em grande quantidade do Ministério da Saúde, né? Que era importante, né? Os países que conseguiram conter o vírus, né? A gente fala muito da Alemanha, mas tem outros países, né? Também em função, além de outras providências, né? Como o distanciamento social, enfim, todos os cuidados de higiene, mas é também em função do grande número de milhares de testes, né? Que eles fizeram, né? E a gente vê que essa não é uma realidade do nosso país, né? Então, também o Ministério não se preparou, né? Com esta realidade, né? Janeiro, fevereiro, março, né? Nós já vamos agora para o mês de maio, né? E a gente vê que tem um pequeno número de testes que estão sendo feitos, né? Na imensa maioria das cidades, né? Sim, não é uma realidade só de Esteio de São Leopoldo, né? O Ministério, na verdade, ele acho que não sabe muito bem qual é a orientação que vai dar para os municípios a essa altura, né? Acho que o Ministério demonstrou um pouco perdido nesse processo. Mas o que acontece? A gente segue muitas orientações, né, da OMS, o Estado também publicou alguns protocolos, mas o que o São Leopoldo fez, que está nos ajudando muito? São Leopoldo acabou adquirindo testes, né? Fez um contrato com a Fevale para garantir que esses testes sejam realizados aos profissionais de saúde e nos pacientes que entram no hospital e na UPA da cidade, para que a gente tenha um resultado mais rápido, né? Para que não se tenha o risco desse paciente ficar numa unidade equivocada, correndo o risco de ser contaminado, ou ser um paciente positivo de contaminar outros pacientes ou até profissionais estando no local equivocado. Então, isso nos ajuda muito a tomar decisão, essa aquisição dos testes. Eu vi que também Esteio, né, fez esse convênio, né, com a Fevale, né, também com outras universidades, mas eu falo em relação à escala, né, de um número que a gente pudesse ter maior, né, talvez aí 5, 8% da população, né, podendo ser testada para a gente poder ter um diagnóstico mais apurado, né, e poder então planejar e controlar melhor toda essa pandemia, né. Monitorar. Eu falo mais da escala. Eu acho que esses convênios aqui com as universidades que também Esteio fez, vocês fizeram, são importantes, mas eu queria mais lamentar, na verdade, que a gente não se preparou, assim como outros países, né, em relação à escala, em relação a quantitativo, né, de um percentual maior da população, né. Hoje, pelo menos aqui, né, eu converso com funcionários aqui, nem todos os funcionários, né, nem todos os profissionais da saúde, né, estão tendo acesso a testes, né? Então, é fundamental que que a gente tenha diagnóstico, né? Se os funcionários contraíram o vírus, porque eles vão acabar multiplicando tanto para os colegas, mas também para a população, né? Porque vocês que são profissionais da saúde, né? E em especial os que estão na ponta, ninguém vai substituir. O vírus é invisível, mas vocês são visíveis, vocês são seres humanos fundamentais, né? Diante desta guerra, né? Como se fosse um exército, né? Então, sem vocês, né, nós não vamos vencer esta luta. É assim que nós temos que entender. É assim que, na verdade, todas as esferas, né,
de gestão municipal, estadual e federal deveriam estar trabalhando de forma integrada, né, de forma planejada, né? Não agora, né, que já temos aí perdas de homens e mulheres de todas as idades, né? Temos mortes, né? Em alguns estados e alguns municípios, um número assustador, né? Mas agora também, infelizmente, agora nós vamos ter agora o inverno, né, Lilian? Então tem toda essa questão da síndrome gripal, né? Toda a questão também dos problemas respiratórios, né? Então a gente tem que, de fato, planejar ainda mais, né? Este próximo período que virá, porque todos estão dizendo, os especialistas, né? O próprio governador tem dito que o pico do crescimento, né? Do vírus, né? Da contaminação serão os próximos meses, né? Maio, junho, né? Então nós ainda estamos num período inicial, parece, né? Que a gente está vivendo ainda um período inicial. Mas tem uma dificuldade da população entender, né, Gilmar? O Rio Grande do Sul tem um percentual de idosos muito importante. O inverno é crítico para todos os hospitais. A gente tem superlotação nesse período. Verdade. Então, por isso que muitas coisas que a gente concentrou, que eu me preocupei em organizar, quando isso começou, muito antes do Estado fazer qualquer orientação, foi garantir que o hospital tem que ir para os próximos 3 meses, e a gente está reorganizou o hospital para essa distribuição, para esse cuidado. A primeira coisa que o Centenário sentou e planejou, pensou, foi como proteger a linha de frente, né? Como proteger todos os funcionários. Então, essa foi a primeira ação. Depois disso, Parabéns, a gente criou... Parabéns por essa decisão e por esse modo de gestão, né? De cuidar de quem cuida da população, né? Tem que manter os funcionários ativos, motivados, organizados, né? E que, de fato, possam estar preparados, né? Como estão preparados, mas que possam estar firmes e fortes e com saúde para poder acolher a população e poder amparar, auxiliar, né? E prevenir, né? E atender, de fato, todos os casos que chegam são casos complexos, né? Principalmente os que chegam na emergência, ou que depende de internação, ou os que chegam com vírus, né? A gente sabe que não param as demais doenças, né? Não. E se o profissional não tiver seguro na situação que ele se encontra, como é que ele vai passar segurança para esse paciente, entende? Como ele vai conduzir essa situação de risco, fazer uma avaliação, se ele não tiver seguro nesse local de trabalho, nessa linha de frente. E verdade. Uma das coisas que a gente acabou feito reuniões, Lilian? Vocês têm feito reuniões por setor, reuniões com os funcionários, reuniões com equipes, como é que está? A gente criou etapas para isso, Gilmar. Diga. A gente criou etapas para isso. Na verdade, a gente criou um gabinete de crise, né? Que é a nossa sala de reuniões de administração. E aí a gente tem um representante de cada área, mas aí de todos mesmo, né? Dos terceirizados, para definir fluxo da enfermagem, da área médica, da área administrativa, tudo que envolve o fluxo desse paciente suspeito. E o pessoal do controle de infecção. Então, de segunda a sexta-feira, a gente se reúne para fazer a avaliação sempre do dia anterior, se houve algum problema, se tem algum fluxo que ainda não foi determinado, sobre os pacientes que estão na área de isolamento, o perfil de cada um, quem deu positivo, quem deu negativo, enfim, todo o processo de trabalho. Antes do hospital estar exatamente organizado, o gabinete de crise se reuniu de domingo a domingo, até a gente definir exatamente de que forma o hospital estaria preparado. Esse grupo não teve final de semana, né? Então a gente acabou se reunindo direto, isso durou mais ou menos uns 17 dias, né? Até a gente definir o caminho desse paciente e de que forma a gente ia proteger o funcionário. Não só com EPI, né, Gilmar? A gente trabalha muito com treinamento também. A gente fez vídeos internos para não precisar reunir os funcionários de como colocar os EPIs, de como tirar os EPIs, dúvidas dos fluxos, dos processos. A gente, na gestão, eu tive que repensar a forma de me comunicar com os funcionários para garantir que essas informações chegassem a todos. Isso também foi uma coisa que me preocupou, garantir que tudo que a gente estivesse construindo, os funcionários tivessem acesso, né, tivessem a informação, estivessem orientados para isso. É uma dinâmica nova, né? Uma realidade complexa, difícil, né? E, de fato, precisa ter novas formas de comunicação. Mas eu fico muito feliz em te ouvir que vocês estão tendo uma comunicação
permanente, né, constante, isso que de fato dá segurança, né, para todos os funcionários, né, de todos os setores do hospital, né, de todas as profissões, para que eles possam de fato estar preparados, né, para esse momento e possam também estar dividindo, né, porque eles também têm muito conhecimento, muita experiência do dia a dia, né, então toda essa troca, né, entre o gestor e os funcionários, ela é vital, mais ainda numa guerra, mais ainda numa pandemia, mais ainda numa realidade extremamente difícil que a gente está iniciando, né? E a gente não passou por isso ainda, né? Nós, que somos dessa geração, não passamos por esta realidade ainda, né? E estamos passando e ela é muito difícil, muito dolorida, né? Então, é necessário mesmo fazer uma gestão como você está fazendo. Te parabenizo mesmo, Lilian. A você Obrigada. e toda a equipe, né? Tomar decisão sozinha nesse momento é muito arriscado, né? E é um momento que tu não pode cometer erro. Eu acho que dentro da área da saúde é muito delicado isso. Qualquer decisão que tu tome, isso vai, de alguma forma, afetar o paciente na ponta. Mas não tem como tu tomar uma decisão isolada. Não tem como tu tomar uma decisão sem conhecer o processo, o fluxo, a importância, a demanda. E aí a gente acabou decidindo por esse comitê. Eu fazia reunião com as chefias, então eu mudei, de certa forma, esse perfil de grupo de reunião. Coloquei o pessoal da ponta a conversar comigo, para ter certeza de que as ações estavam sendo executadas conforme combinadas, no prazo que tinham sido planejadas. E aí, claro, a gente manteve a comunicação com as chefias, mas acabei usando outra forma de comunicação, né? Importante. Lili, eu também queria aproveitar esse momento, né, que eu tinha iniciado dizendo, né, da redução drástica, né, uma redução bastante significativa de recursos ao longo dos últimos 2, 3 anos do Ministério da Saúde, né. Eu, quando fui gestor, vivi um período um pouco diferente, um período que a gente tinha apoio, né, das esferas governamentais, seja aqui do Estado, seja da União, né, para aquisição de equipamentos, né, para qualificação dos serviços públicos, seja das unidades de saúde, que nós reformamos aqui quase todas, né, também construímos novas, deixamos construída também a unidade de pronto atendimento, mas eu também queria dizer que, diferente do Hospital Centenário, que eu acompanho também, uma realidade mais difícil até do que do São Camilo, o São Camilo, na nossa gestão, nós realizamos um contrato com o governo do estado, onde nós recebíamos, na época, em torno de 3 milhões por mês, hoje está em torno de 2 milhões. Eu vi há poucos dias no Vale dos Sinos, que agora São Leopoldo está conseguindo receber 700 mil, então é uma distribuição injusta, né, e desproporcional, e infelizmente estas realidades, elas precisam mudar. A gente precisa ter política pública republicana, né, com repasses proporcionais aos serviços prestados, né, à população atendida, né, então é injusto, sabendo que São Leopoldo atende mais de 10 cidades de forma objetiva, porque tem contratos, né, convênios, né, com as cidades, com as gestões locais, com as secretarias da saúde, então também essa distribuição de recursos, nós precisamos superar esta realidade, né, então essa diferenciação, Sim. ela é muito ruim. Sim. Ainda mais Gilmar, tratando de saúde pública. essa diferença só mostra o desconhecimento das pessoas que tomam decisões, né, o que fazem essa avaliação no Estado. Se tu olhar o Sim. redesenho dessas referências e das complexidades, né, dessas especialidades atendidas por determinados hospitais, tu pode observar como esses recursos são mal distribuídos e, ao mesmo tempo, que o Estado não consegue cumprir seu papel de fiscalizador e de gestor dessas regiões, né? Então, eu acho que o Centenário é um dos hospitais que prova disso, e tem mais hospitais com esse perfil no estado que não tem esse suporte. Então, acho que tu acompanhou um pouquinho da trajetória, a gente precisou tomar algumas decisões bem pesadas, né? Inclusive de fechar, eu digo assim, a gente teve que repensar aí por 90 dias o hospital. Eu lembro que o prefeito ficou muito preocupado quando eu disse, prefeito, vamos atender o básico, a emergência, deixa a gente fechar o hospital, tudo que é eletivo, para a gente sentar, olhar para dentro do hospital e repensar. Por que, Gilmar? A gente ficou quase 2 anos discutindo com o Estado e com o Ministério a possibilidade de captar mais recursos, de mostrar a importância do hospital na região. Ele é porta aberta, ele tem uma base do SAMU, só na oncologia ele atende 18 municípios, né?
mais 5 na rede ABC, mais 7 na nefrologia. Então, são tudo complexidades caras, com pacientes que têm um tempo de permanência importante e que precisam de um cuidado por um longo período. Um paciente oncológico não deixa a unidade menos de 5 anos, né? Ele fica ali sendo atendido, tratado e fazendo acompanhamento com os exames de alta complexidade. Então, essa função toda nos fez parar um pouco, fechar as portas por um período, que, graças a Deus, isso deu muito certo, porque a gente, como gestor, precisava olhar para dentro do hospital e repensar, porque se o Estado e o Ministério, em pouco tempo, não pudessem nos dar apoio, a gente precisou, na verdade, rever a vocação do hospital, né? Redesenhar ele, não só internamente, mas externamente, e repensar quais seriam as referências que a gente iria fortalecer naquele período. Eu acho que isso nos ajudou a reorganizar o Hospital Centenário. Então, tu pode ver esses 500 mil que a gente ganhou de aporte até o próximo levantamento que o Estado, até o próximo projeto que o Estado vai nos apresentar, né? O Estado está rediscutindo todos os incentivos, ele vai apresentar um projeto diferente, com perfil. Então, esses 500 mil é para um aporte até essa nova portaria que o Estado vai publicar. Que a gente conseguiu receber a primeira parcela no mês passado, né? Então, só agora a gente está... Não vou nem dizer que a gente está respirando um pouquinho, a gente está começando a ficar mais tranquilo e a ter uma relação mais leve com os terceirizados em função disso. E os outros 200 mil é um somatório de recursos que o hospital já deveria ter recebido há 5 anos atrás, que é um complemento da área oncológica, né? E que também, perto de toda a complexidade de tudo que envolve essa especialidade, é pouco. Quem é gestor, quem conhece a tabela de tudo que envolve esse atendimento, sabe que esses 200 mil, na verdade, não nos deixa nem equilibrar a situação atual, né? É praticamente nada, né? Porque a gente fala, muitas vezes a gente tem que explicar para as pessoas, na verdade, porque um hospital, né, diferente de um posto de saúde, o hospital é 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? Então ele não para um minuto, não para nunca, né? São 4 turnos, né? Num processo constante, né? Com funcionários, com equipamentos, com todos os gastos, né? Medicação, né? Tudo é caro, né? Numa unidade. A resposta dele é diferente, né, Gilmar? É uma unidade. Tudo é caro numa unidade hospitalar, né? E então, Lilian, é importante também dizer que nós mesmo hoje não estando no governo aqui, a gente foi atrás, né, de deputados federais, né, e captamos, né, para a nossa cidade, para nossa saúde pública aqui, em torno de 500 mil reais, né, porque nós que passamos pela gestão, a gente sabe, né, de toda essa complexidade que tu vens falando, né, Lilian. Então, a gente precisa ter comprometimento, a gente precisa ter solidariedade, a gente precisa ter postura, né? E a gente tem que, de fato, dentro do possível, né, ter cooperação e colaboração, né? A gente não pode ficar como uns ficam, né? Torcendo para que o quanto pior, melhor. A gente sabe que quem vai sofrer são os funcionários, é a população, né, que precisa desse atendimento, né? Então, de fato, a gente precisa passar para um outro patamar, né, Lilian? Tomara que a gente chegue em algum momento, em algum dia, né, com gestões responsáveis, né, que a gente possa, então, estabelecer serviços regionalizados, né, isso vai ser melhor para os gestores locais, vai ser melhor para atender a população, né? E nós vamos acabar qualificando e otimizando recursos, né, Lilian, porque daí cada cidade vai assumir algumas especialidades, né, dentro de uma contratualização, dentro das condições, né, dentro da estrutura de cada hospital, né, e a gente vai ter daí passar a ter uma cooperação, né, não mais disputas, né, não mais todo mundo prestando um pouco de cada coisa, né, então a gente vai passar para uma qualificação, na verdade, da saúde pública se nós chegarmos a esta realidade de ter uma regionalização da saúde pública, né, em várias especialidades, porque hoje também a gente tem muitas pessoas na fila de espera, né, para vários serviços, né. A gente sabe que a questão da traumatologia, outras especialidades, as pessoas ficam 3, 4, 5 anos esperando pela prestação dos serviços, né, Lilian? Gilmar, na verdade, foi o desenho disso tudo, né?
É um gargalo que Sim. vem se acumulando há décadas, esse desenho da regionalização. Se concentrou tudo na grande Porto Alegre, né? Os hospitais, com o tempo, não conseguiram mais dar conta de dar esse tempo de resposta, inclusive por essa falta de recurso, pela diminuição de recurso, pela falta de apoio do Ministério da Saúde aos equipamentos, os próprios respiradores para essa situação do Covid. O Estado acabou dizendo lá no início que os hospitais que disponibilizassem leitos de UTI poderiam ganhar respiradores, poderiam ter habilitação temporária. Nós fizemos isso lá no início da segunda quinzena de março, e até então a gente não teve nem resposta. A última resposta do Estado sobre os respiradores é que eles não têm certeza se virão. Então, o Sírio-Libanês também tem uma parceria com o Ministério da Saúde, acabou com alguns empresários, o Unibanco, o Bradesco, enviaram alguns recursos para o Ministério da Saúde distribuir para a compra de respiradores. E o próprio Estado não sabe de que forma isso vai se dar, entende? Qual é o hospital que vai receber, que critério será estabelecido pelo Ministério da Saúde para receber esses respiradores. Então, o que acontece? Mais uma vez, os municípios vão arcar com uma responsabilidade que não é deles, porque nós não podemos esperar isso, sabe? O inverno está chegando, eu não posso esperar que o Ministério me diga quantos respiradores eles vão mandar para São Leopoldo, ou se o Estado vai reorganizar isso de outra forma. Então, os municípios acabaram tendo que arcar para reorganizar. Seria muita irresponsabilidade da nossa parte como gestor esperar por uma decisão dessas. Então, a gente acabou de novo, né, e não só São Leopoldo, imagino que outros municípios também, fazendo aquisição de respiradores, reorganizando a sua casa, né, mantendo seu estoque de EPI seguro para garantir pelo menos o inverno, sabendo que o fornecimento pode ter problemas aí no próximo período. Uma situação que eu posso até relatar, que imagino que outras pessoas passem também, fiz a encomenda de alguns respiradores, né, fixos e outros portáteis para nossa casa. E no início da semana passada, a empresa entrou em contato com o hospital dizendo que os Estados Unidos não vai mais liberar matéria-prima e que eles não podem mais fazer novos respiradores. Eles vão ter que distribuir o que tem na empresa. Ou seja, a gente teve que substituir todos para os respiradores portáteis, esse pedido, porque os respiradores grandes de leito não vão ser mais produzidos. E a gente não está falando de uma empresa pequena, é a Philips. Tu entende o que isso significa? Provavelmente ele deve ter outros clientes que deu essa informação que vão estar na mesma situação que a gente. Então, falta, sim, planejamento do Ministério. Eu acho que tem uma fragilidade no Estado sobre essa reorganização também. Por isso que os municípios acabaram tendo que arcar com muita coisa, inclusive financeira, nesse período, né? O que isso lá na frente também vai criar um gargalo importante de novo. Infelizmente, né, Lilian, parece que o governo federal está perdido em outros interesses, né, e não está focado no enfrentamento, né, da Covid, do coronavírus, né? Parece que ele não está acreditando nas mortes, né, nas pessoas que estão contraindo o vírus, em vários estados, né, com um número muito elevado, né, e a gente sabe que esse ciclo ainda está chegando na região sul, né, mas o Ministério tem todo um conhecimento, né, estamos tendo mais de 350 mortes por dia agora nesses últimos dias, então é inacreditável, né, que o governo federal está perdido em outros interesses, né, num jogo político, numa guerra interna, ao invés de enfrentar o inimigo que está matando a nossa população, né, Lilian? Mas vamos sobrevivendo, vamos trabalhando, né? A gente sabe da importância de cada um dos gestores, né, locais, e principalmente gestores com a sua visão, né, com a sua visão, com o seu conhecimento, com a sua forma, né, de gestão horizontal, que é importante, né, para poder trabalhar com todos os profissionais e trabalhar com todas aquelas pessoas que estão no dia a dia com a dedicação para atender bem a nossa população, né? Então, a gente está indo aí para finalmente, né, desse nosso diálogo e é importante, né, porque a gente aproveita isso para trocar experiências, né, para poder também dizer que tem boas gestões, que tem soluções, né, mas que é preciso que a população entenda. É preciso que a população entenda, né, que os municípios, eles não são uma ilha, né? Esteio não é uma ilha, São Leopoldo não é uma ilha, é preciso haver um comprometimento da federação, porque é assim que a nossa Constituição, é assim que o nosso orçamento, as pessoas quando pagam impostos, né,
fora o IPTU que fica na cidade, o resto dos impostos, ISSQN, uma parte dele, né, de quem tem um Simples Nacional, mas o ICMS, 60% ele vai para o governo federal, né? Em torno de 20% para o governo do estado e o menor percentual fica no município. É importante a gente sempre repetir isso para que a população entenda, né, todo o esforço, né, das gestões locais para poder manter o atendimento, né? Então é preciso sim que a gente faça o nosso trabalho, mas que a gente fale a verdade, que a gente tenha também essa dupla responsabilidade, né? Trabalhar e conscientizar, né? Porque essa educação, esse conhecimento, essa cooperação também que grande parte da população está tendo para evitar, né, que tenha esse contágio é importante. E é importante também essa solidariedade, né, das doações que a gente está tendo, né? Silmar, é inacreditável a postura do governo federal, e o que prova isso são os números. Eu acho que a gente não precisa nem ter muito argumento. Se eu olho quase todos os dias os números no site da OMS, isso tu vê lá no dia 20/4 no estado, a gente tinha 929 casos positivos. No dia 24 de abril, a gente já tinha 1.097. São 168 casos em 5 dias. E estão defasados, né, Lilian? E as cidades que não estão com isolamento social, os números vêm crescendo. E o inverno está aí, porque esses casos, se os municípios, se alguns hospitais na região não estiverem organizados, vai afogar todos. Não adianta um ou dois de determinada região estarem preparados para isso. Se um hospital em determinada região não estiver organizado, ele pode criar um colapso na própria região dele, né? É verdade. Pode ver no nosso próprio estado os números. Isso já mostra um crescimento importante, né? Então, isso já nos preocupa também. E eu acompanho muitos municípios também. São Leopoldo, ele está com 30 casos, mas isso porque a gente está mantendo o isolamento, está mantendo as restrições, isso está nos ajudando bastante. Tá? Então, a demanda de atendimento está tranquilo, mas se tu olhar o Passo Fundo, por exemplo, outros municípios que começaram a restrição mais tarde, Marau, que é uma cidade pequena, os números são preocupantes baseado com a população que se apresenta. Então, verdade, é claro que entrou num patamar de discussões até que ponto o isolamento é necessário ou não, até quando. Vai perguntar isso para um profissional da área de saúde, é claro que ele vai ser a favor do isolamento e das restrições o máximo do período que for necessário, né? Verdade. Então, quero aproveitar, Lilian, para te agradecer imensamente a tua disponibilidade, né? Sendo que vocês estão aí todos os dias, né, atuando na linha de frente da gestão do nosso querido centenário, né? Então, quero aproveitar esse momento para parabenizar vocês, gestores, parabenizar todos os profissionais de saúde, né? De todas as unidades, né? Das nossas cidades, em todo o país. Parabenizar também os profissionais da logística, do transporte, né? Que se envolvem também bastante nisso, né? Seja também da segurança, enfim, todos os atores que estão envolvidos, né? Mas, em especial, quero aproveitar esse momento para dedicar uma saudação, uma parabenização, né, a todos vocês, a todos os profissionais da saúde pública. Vamos manter essa união, vamos manter essa cooperação, muita coragem, muita força e saúde para vocês, né, para vocês proteger a saúde do restante da população, Lilian. Obrigada, querido, obrigada pela oportunidade de trazer aí, expor as nossas preocupações, né? Eu acho que isso é uma forma de dizer aí para os gestores e para os governantes o quanto significa estar preparado para esse momento e o risco que isso pode ser. Eu sei que nesse momento tem muitas dúvidas, né? Principalmente entre a população. Hoje eu vejo os vizinhos comentando, até mesmo a família, às vezes, sobre de quanto tempo isso vai durar, se isso vai acabar logo. Isso só vai depender, na verdade, de nós mesmos, né? Dos cuidados que a gente vai tomar e o quanto a gente vai resistir aí nesse processo. Obrigada, meu querido. Desculpa se eu não consegui te responder todas, porque eu te ouvi bem baixinho no último período. Excelente, Lilian. Adorei aí, tá? Tudo. Excelente, excelente. Oi? Parabéns. Obrigado. Tá tudo bem, de bom. Obrigada, Gilmar. Um abraço. Tudo de bom aí. Obrigadão. Um abraço a todas as pessoas que acompanharam a live.